Meu querido e minha querida, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que ligou esse vídeo nesse exato momento, o Senhor te abençoe mais e mais. Aliás, você já é um abençoado, você já é uma abençoada. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Se nós fôssemos vencedores, já seria algo maravilhoso, né? Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E essa mensagem que eu quero ministrar agora, que eu preciso ministrar, que vem da parte de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Você renasceu para ser livre. Não volte de novo a ser escravo de ninguém, nem de homem nenhum, nem de nenhum sistema religioso. Não volte a ser escravo. Jesus te libertou para você ser livre. Jesus, ele sacrificou o seu corpo uma única vez para te tornar livre. Então não volte a ser escravo de ninguém. Não se escravize, não se deixe escravizar por falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas. Mas se apegue com o Senhor. Tenha fé em Deus, tenha fé na palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor. E eu, como sempre, eu peço a você, meu querido e minha querida, que pegue as Escrituras Sagradas e vamos ler junto a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse as Escrituras em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Entenda, ó, o apóstolo Paulo, que era chamado Saulo, ele foi chamado pelo Senhor Jesus para pregar para nós. As cartas do apóstolo Paulo, ela fala muito conosco que somos considerados gentios. Então Jesus Cristo, nosso Senhor, ele escolheu o apóstolo Paulo para pregar para nós gentios. Veja que muitos, não são poucos não, muitos falsos profetas e falsos líderes na terra, eles não pregam as verdades da nova aliança, a verdade da palavra de Deus. Por quê? Eles preferem pregar lá o Velho Testamento e pregarem as leis para tomar o dinheiro de vocês, para fazer vocês ficarem debaixo de leis, para fazer os irmãos e as irmãs viverem debaixo de leis. Então eles não pregam a verdade da nova aliança, porque não é interessante para eles. Mas nós, como fomos chamados para pregar a verdade do Evangelho de Jesus, do Evangelho que nos liberta. Veja que Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres em Jesus. A lei perfeita, está lá em Tiago, é a lei da liberdade. Claro que nós não vamos dar ocasião para pecar, para praticar aquilo que desagrada ao Senhor, porque o que habita em nós é a semente divina. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. E se o Espírito Santo está habitando em você, meu querido e minha querida, você não tem prazer em pecar. Você é dirigido não por homens, você é dirigido por falsos profetas, por pastores, não, mas você é dirigido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos mostra a verdade. Ele nos mostra a verdade do Evangelho. E é por isso que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e não é levado por vãs doutrinas, por doutrinas várias e estranhas. Não. Antes, o nosso coração está fortalecido com a graça do Senhor e com o conhecimento da palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler as Escrituras e temos que ministrar e pregar, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É por isso que eu, como pastor chamado pelo Espírito Santo, chamado por Jesus, eu tenho que pregar a palavra de Deus para você. Eu tenho que pregar, porque a palavra de Deus aprove a Deus salvar os crentes. Nós somos crentes em Jesus, somos crentes. E nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus. Então abra as Escrituras Sagradas em Gálatas, no capítulo 5. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Olha só que o apóstolo Paulo, ele orienta os Gálatas e serve para nós, como a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra: estai, pois, firmes na liberdade. Olha só que maravilha. Estai, pois, firmes na liberdade, aleluia, que Cristo, Jesus Cristo, nos libertou.
e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Isso quer dizer o quê? Que nós, que já fomos livres por Jesus Cristo, podemos voltar de novo a nos meter debaixo de jugos de servidão, debaixo de leis. Entendeu, meu querido e minha querida? Olha só como é que os falsos líderes utilizam das pessoas que infelizmente não têm o conhecimento da verdade, não crescem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Eles voltam de novo ao jugo da servidão. Eles voltam a se meter debaixo de leis. Aí são presas fáceis dos falsos profetas e dos falsos líderes que sugam as gorduras das ovelhas. Aí pregam várias leis em cima das pessoas. E principalmente, né, meu querido e minha querida, a lei do dízimo, né? Que é muito pregada em todos os lugares, na maioria das denominações é pregada a lei do dízimo. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, não examinam as escrituras e se deixam. Jesus Cristo vem, liberta a pessoa, liberta-nos, nos faz uma nova criatura e a pessoa vai e volta de novo. O irmão, a irmã, volta de novo a se meter debaixo de leis, debaixo de jugo de servidão. Mas hoje, que você ligou esse vídeo aí, eu quero te ajudar com a ajuda do Espírito Santo, é claro. Sem ele nada posso fazer, sem Jesus nada posso fazer. Jesus Cristo disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então, com a ajuda do Senhor Jesus, com a ajuda do nosso Mestre Jesus, eu quero te ajudar também, meu amado, minha amada, meu querido, santo, santa do Senhor, chamados para ser sacerdote e ser sacerdotisa. Você foi chamado para ser nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. No reino de Deus, na igreja, são todos iguais, tá, meu querido? Eu não sou maior do que você, não, tá? Estou aqui para te ajudar a te esclarecer aqui. Aí olha só no versículo 2 que o apóstolo Paulo fala: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha só que coisa, ó. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha só, aquele que quiser ser justificado pela lei está perdido, meu querido, minha querida. Aquele que quiser viver debaixo de lei, cumprindo lei, está perdido. Da graça tem caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, ou em outras versões, por amor. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Foi Satanás? Sim, foi Satanás? Foi os demônios? Foi os falsos profetas? Foi os falsos pastores? Foi eles que te impediu a continuar livre? A continuar vivendo uma vida livre em Jesus Cristo? Foi eles que te impediram? Volte ao primeiro amor. Arrepende-te. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Volte a ser livre em Jesus Cristo. Você não é obrigado a circuncidar, você não é obrigado a viver debaixo de leis, você não é obrigado, nada disso. A lei foi criada, sim, para os transgressores, para aqueles que praticam mal, para aqueles que roubam, para aqueles que matam, para aqueles que ferem a seu irmão, para aqueles que não praticam o mais importante dos mandamentos, que é o amor. A lei foi feita para esses, meu querido, mas não foi feita para nós, para aqueles que têm Jesus, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que amam o seu próximo, para aqueles que amam o seu irmão. A lei não foi para nós, meu querido. A lei foi criada para aqueles que são maus, aqueles que fazem a maldade, aqueles que enganam o seu próximo. A lei foi criada para esses. É importante que haja lei, para que, de alguma forma, esses que são perversos sejam punidos
porque são pessoas más, pessoas que não têm amor ao próximo. Então a lei, ela até serve de aio para chegar a Cristo. Então aqueles que são punidos, quem sabe eles se convertam a Jesus Cristo e se voltem para o Evangelho. Agora aquele que tem Jesus, aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, esse não precisa de lei. Por quê? Porque pela graça nós cumprimos toda a lei. Pela graça de Deus, que nós somos salvos pela graça, o Espírito Santo habita em nós e nós cumprimos o maior mandamento que Jesus nos ensinou, que é o amor. Nós amamos a Jesus Cristo de todo o nosso coração, adoramos a Ele. Quando nós nos reunimos, quando tem 2 ou 3 ou 4, não importa, uma multidão, em nome de Jesus, nós nos reunimos para adorar Jesus, adorar a Ele pelo sacrifício que Ele fez, porque Ele derramou o sangue dele lá na cruz e não foi em vão, meu querido e minha querida. Ele derramou o sangue dele para nos salvar, para nos dar a vida eterna, nos trazer a vida eterna. Então é para isso que nós nos reunimos, para adorar o Senhor Jesus. E não para querer ser maior do que alguém, não para querer enganar nossos irmãos, nossas irmãs, mas a verdadeira reunião em Cristo é para adorarmos ao Senhor. E aí o Espírito Santo ele se faz presente. Quando isso acontece, mas o que nós vemos aí na maioria das vezes? Homens se reunindo para enganar nossos irmãos e nossas irmãs. Aí as pessoas entram numa reunião, elas entram frias e saem geladas. Elas entram frias e saem geladas. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo confirmou aquela reunião? Não. E se o Espírito Santo não confirmou aquela reunião é apenas o quê? Como se fosse uma reunião social. E é o que vai acontecer quando o Espírito Santo for retirado da terra. Muitos vão se reunir, continuar se reunindo nos templos. Vão continuar se reunindo, mas é como se fosse uma reunião social. Uma reunião onde um homem ali prega, fala algo ali da parte, entre aspas, do Evangelho de Deus, mas o Espírito Santo não aprova aquilo, o Espírito Santo não vai estar mais na terra, vai ser apenas uma reunião social. É o que nós vemos na maioria dos templos aí, que se dizem igrejas evangélicas. As pessoas entram frias e saem geladas, sem unção, sem presença do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque eles só estão reunindo ali como se fosse uma reunião social, uma palestra, uma conferência. O homem ali é um conferencista, ele faz uma conferência, ele prega, né, faz uma palestra, dá um ensinamento, como numa escola. E as pessoas saem dali frias, sem a unção do Espírito Santo, sem a presença de Deus. Meu querido, é necessário que seja resgatado dentro de cada um de nós a unção do Espírito Santo, aleluia, a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo te libertou para que você seja livre para adorá-lo, em espírito e em verdade. Hoje, quando eu digo hoje, é há quase 2000 anos atrás, Jesus Cristo já nos libertou para que nós pudéssemos o adorar em espírito e em verdade. E você hoje adora Jesus, não um templo feito por mãos humanas, mas você adora a Jesus, aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí está a presença do Senhor. Aí Jesus Cristo se faz presente. Então, lembre-se disso, conforme diz aqui a palavra. Apóstolo Paulo orientando aos Gálatas e serve para nós, né? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor no teu coração. Examine as Escrituras para você não ser enganado. Para você não ser enganado por falsos líderes, falsos profetas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.